Você já parou para pensar como os Diamonds podem auxiliar você a alcançar o seu objetivo? Muitas pessoas simplesmente contratam, né, um ritual, um pacto, sem ao menos imaginar como que eles podem atuar na sua vida. Eu tenho já vários vídeos aqui explicando isso. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é o relato de um cliente meu agora, oracular, né, que eu estava conversando com ele. Eu falei, poxa, eu vou contar isso que você me explicou, né, que aconteceu na sua vida, que aconteceu com você, porque eu acho que é uma forma muito interessante das pessoas compreenderem na prática como isso vai te auxiliar. Só que o contrato dele já acabou, ele renovou agora, né? Ele tinha feito o contrato de um ano, tá? Com 3 Diamonds, que normalmente no final do ano, no dia 25, 24 ali de dezembro, eu faço normalmente uma tríade, tá? Isso muda de ano pra ano. E aí a pessoa contrata, então 24, 25 de dezembro desse ano que passou de 2025, acabou o contrato dele, ele renovou agora com outros, tá? Mas vamos lá. Ele fez então da tríade. Dentro dessa tríade, eu sempre explico, olha, um Diamond vai atuar em tal coisa, outro em tal coisa, outro em tal coisa. Então são energias ali complementares que vão te auxiliar a chegar num ponto onde você deseja. Esse cliente era uma pessoa, né? Porque eu tô falando era, porque vocês vão entender o andar da carruagem aqui, que ele mudou. Era uma pessoa em que colocava todo mundo à frente, não se valorizava o suficiente. E ele me contou que depois desse pacto, né, com essa tríade, ele começou a agir diferente e a vida dele começou a melhorar. Ia, né, foguete não tem ré. Ele foi ali, alcançou gerência, alcançou tudo o que ele queria. O que ele me contou foi: Jana, eu comecei a perceber que antes tudo que as pessoas ofereciam tava bom. Eu tinha muito essa questão de não saber falar não, de achar, de repente, mesmo que de forma intrínseca, que eu não era merecedor, coisas do tipo. Mas depois desse ritual, começou a agir em mim uma necessidade de me colocar em primeiro lugar. Uma necessidade de falar, poxa, eu estudei, eu sou bom no que eu faço, eu não vou aceitar qualquer coisa. Não vou aceitar menos do que eu mereço. E ele conta que ele foi para uma entrevista tal, não vou dar detalhes, claro, né? Não quero expor cliente, mas ele foi para uma entrevista tal que era oferecido ali um salário, um cargo menor, né? Ah, sei lá, vou dar um exemplo aqui, balconista de farmácia. E aí, ele, durante a entrevista, falou: olha, desculpa, mas se não for, sei lá, gerência, chefia, dessa mesma, sei lá, da rede, por exemplo, de farmácia, eu não quero, não é o meu perfil, vocês podem identificar ali o meu currículo que eu não vou aceitar ser ali balconista, porque o meu perfil é de gerência, tá? Gerência, sei lá, regional, nacional, enfim. E aí ele foi embora, achando, tá, que pelo fato dele ter colocado o entrevistador na parede, ele não conseguiria, né? Ah, mas a pessoa não foi na entrevista já para um cargo específico? Não necessariamente. Porque acontece muito da pessoa já trabalhar no ramo, porque ele não estava desempregado, já trabalhar no ramo, e os concorrentes, de repente, né, quererem ali fazer uma proposta, coisas do tipo, enfim. Não vou ficar colocando muito detalhe aqui para não saber quem é, ou, enfim. E aí o que acontece? Ele achou que já tinha descartado. Ele disse que no final desse mesmo dia da entrevista ligaram pra ele falando: pode vir que a gente vai abrir uma vaga pra você na parte da manhã pra esse cargo tal. Então ele ia trabalhar só na parte da manhã com um cargo mais de chefia, mais de liderança, mais de gerência. Então, o que que ele explicou pra mim, né? A questão não era nem o cargo em si, era eu jamais teria tido esse posicionamento se não fosse o ritual. Eu tenho certeza absoluta, Jana, que foi o ritual, que foi o meu pacto com essa tríade, porque eu nunca, em tantos anos de vida, me posicionei dessa forma. E eu consegui conquistar muitas coisas me posicionando dessa forma. Eu sou uma pessoa tímida, mas quando eu chegava, não só nesse caso da entrevista, mas isso perpetuou por todo o tempo de pacto, né, de contrato, que eu chegava numa reunião, todo mundo ficava em silêncio para me ouvir falar. Só que antigamente eu não era assim, eu não tinha essa postura, esse poder de liderança. Eu era uma pessoa mais tímida, mais reservada, e tinha um certo receio das pessoas, de eu chegar lá, as pessoas ficarem conversando, querer ficar saindo toda hora, não me respeitar num treinamento, numa palestra, alguma coisa assim. Então, quando eu virei essa chave, quando eu mudei, né, quando esses diamonds começaram a atuar na minha mente, no meu sentimento, no meu posicionamento, na minha vibração, tudo mudou, tá? Então, para cada caso, vai agir de uma forma diferente. Tanto que eu nem quero falar pra vocês qual que é a tríade, porque a galera vai falar, qual que é a tríade? Porque isso não importa. É a forma como todos vão atuar na sua vida. É dentro, tá? Sim, eles podem colocar pessoas específicas no seu caminho, tá? Então vamos supor assim, nossa, eu nunca teria sido chamado para uma entrevista se não fosse, sei lá, Belial. Eu já dei o exemplo de quando eu fui para um jantar beneficente, onde eu sentei na mesa ali apenas com a elite da elite da elite.
da minha cidade. Inclusive, assim, apresentadoras de canais de TV, fui pra TV, apareci na Record, na Band, em tudo quanto é lugar. Justamente pelo networking que eu fiz nesse jantar. Sendo que eu fui sozinha pra esse jantar. Então, eu não comprei uma mesa inteira. O meu ingresso, né, o meu convite do jantar, era avulso. Então, eles poderiam me colocar, teoricamente, em qualquer mesa. E aí eles me colocaram numa mesa diferente pro palco, junto com a Elite. A hora que eu sentei e eu vi as pessoas que estavam ao meu lado, né, com milhares de seguidores, pra vocês terem ideia, é como se fosse assim, ai, Virgínia Fonseca do meu lado. Sendo que eu nem sabia que ia estar, entendeu? Só pra vocês entenderem. Eu tinha certeza que foi Belial, porque foi algo que eu tinha pedido pra ele, né? Essa questão de me apresentar pra pessoas que pudessem me alavancar, tal, tal. E aí fiz amizade, a gente começou a se seguir no Instagram, tal, tal, tal. E aí, como eu falei pra vocês, fui parar na TV, fiz vários trabalhos, entrevistei no meu podcast uma delas. Então, assim, é claro que eles podem, né, dar um empurrãozinho nessa questão. Mas tudo vai começar dentro de você. Eles vão atuar dentro de você. Porque imagine, se eu chegasse lá nessa mesma mesa e eu não tivesse, e eu tivesse vergonha, ficasse no celular, conversando, sei lá, com outras pessoas, não conversasse, não interagisse, não fizesse amizade com essas pessoas, eu jamais teria ido, né, para as oportunidades que eu tive depois desse jantar. Assim como esse cliente, ele teve essa transformação interna, ele teve essa mudança interna. Inclusive é o que ele falou pra mim, que ele já tava sentindo falta dessa, né? E aí agora ele tá renovado, digamos assim. Então, você pode fazer o anual e todo ano você renovar. Ou você também pode ir trocando essas energias. Ah, vou fazer um de 5 anos, um portal da prosperidade, alguma coisa assim. Mas a questão nem é essa. O que eu quero trazer pra vocês aqui é: eles podem até te ajudar, né? Tipo, dar um empurrãozinho, te colocar na frente de pessoas, né, que vão, ilustres ali, que vão te ajudar. Mas tem que partir de você. Você tem que estar preparado. E eles vão te ajudar neste preparo, né? Vibracional, mental. Então, eles vão trabalhar muito mais de dentro pra fora. Se eles trabalharem isso no seu mental, e mesmo assim você se conter, é claro que esse pacto não vai funcionar pra você. Porque não adianta eu ir lá no seu ouvido e falar: ó, conversa com aquela pessoa ali, vai te ajudar. E você, vou não, vou não. Uh-uh. Não tem vergonha. Você tá entendendo? Eles podem ir lá no seu ouvidinho e falar: vai lá, psiu, vai lá. Se você não for, aí é com você, né? Mas só pra explicar pra vocês o contexto.